Capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e na benevolência para com o próximo. Boa noite a todos, que o nosso mestre, nosso guia e modelo Jesus Cristo possa orientar a nossa breve, pequena e singular reflexão da noite de hoje, referendando mais uma vez, às vezes um tema que nós estamos cansados de ouvir, que é a necessidade da caridade. Segundo São Paulo ainda. Será que realmente precisamos tanto fazer a caridade? Será quais são os obstáculos que nos impedem realmente fazer a caridade? Jogo na cabeça de vocês essa pequena reflexão. O que me impede hoje de fazer a caridade que eu preciso fazer? Quais são os obstáculos que entravam a prática verdadeira da caridade? Porque a reflexão que a gente vem fazer vem contrapor as pessoas que muitas das vezes necessitam que nós a pratiquemos. Não é à toa que o título da leitura de hoje, intitulada por Emmanuel como Necessitados, vem trazer essa breve e pequena reflexão. Então é preciso que durante toda a nossa reflexão vocês comecem a pensar: será que realmente estou fazendo toda a caridade que possuo? E apenas para facilitar o entendimento de vocês, eu trago uma perguntinha do Livro dos Espíritos para que a gente tenha realmente convicção do que é caridade para nós. Ou melhor, para os bons espíritos.
Porque na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Como Jesus é o nosso guia e modelo, o ideal é que a gente cole nele e realmente siga os seus próprios significados. A resposta é muito simples e direta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando vamos para a questão de benevolência, quando, no caso, São Paulo comenta no Evangelho, né, beneficência, né, a atitude de ajudar aos outros, ele deixa muito bem claro, para com todos. E toda a nossa reflexão parte da resposta dessa pergunta. Benevolência para com todos. Tanto é que a frase que nós vamos conversar é justamente: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. De Paulo também. Paulo de Tarso vem trazer toda essa conversa, essa reflexão. Então, benevolência para com todos. Não importa se é ateu, se é minha mãe, se é meu pai, se é espírita, se é católico, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu não vou ter indulgência para com o outro, na verdade. Eu vou ter para com a imperfeição. Porque de uma forma ou de outra, todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, da mesma forma, uns com algumas vivências mais bem vividas do que outros, e por isso às vezes mais à frente algumas características, outros não. Como diz o Evangelho, uns o trabalho está feito, outros está por fazer. Estamos recebendo essa oportunidade, mas é preciso que nós tenhamos indulgência para com as imperfeições alheias, principalmente quando o mal vem ao nosso encontro, derivado das consequências dos atos dessas pessoas. E por último, quando nós falhamos em ter indulgência, quando nós não conseguimos esquecer essa mágoa ou deixar de lado essa imperfeição. Porque os bons espíritos mesmo nos dizem: nós não erramos, na maioria das vezes, nós humanos, seres humanos encarnados, não erramos por maldade. Eu não vou pisar no pé do outro porque eu quero. Muitas das vezes é por ignorância. E aí é mais fácil a gente ter indulgência para com os outros, que na verdade para com as imperfeições alheias. E se eu falho, aí eu tenho necessidade de perdão. Não esqueço de uma oportunidade que tive nesta mesma casa, de conversar com vocês em outra reflexão, e uma senhora, uns 2 anos depois, veio me falar que nunca mais ela esqueceu dessa dica. Então volto a trazer a mesma. Ela comentou que eu nunca esqueci da vez que você falou sobre caridade e falou que é como se fosse um bip, né? Um bip que tocava a todo momento, me chamando a atenção. A grande questão é que esse bip está dentro da nossa cabeça ou do nosso coração, dentro do nosso espírito, no formato de consciência. É preciso que estejamos despertos a atender o chamado desse bip, que vai bipar a gente na hora que a gente estiver faltando com o nosso compromisso, para com o nosso próprio crescimento. Mas Alexandre, você comentou algumas coisas aqui, eu discordo. Nós não somos iguais perante Deus. Por incrível que pareça, somos. Tanto é que Kardec, ele perguntou também aos espíritos: todos os homens, na pergunta 803, são iguais perante a Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Por incrível que pareça, por mais que uns tenham mais posses ou mais facilidades, pode ser que nem mesmo eles sejam felizes ou estejam melhor do que nós. Cada um vive uma prova diferente. E vocês vão perceber que, como necessitados, é preciso que a gente consiga visualizar 3 situações. A primeira questão: quem é realmente um necessitado? Né? Porque se a gente for parar para pensar, o conceito de necessitado é aquele que necessita, que é carente, né? Que é precisado, segundo o dicionário Aurélio.
Ainda assim, nessas 3 características, quem é o sujeito que precisa que façamos a caridade? E aí já sabem que tem um peguinho, né? Que a caridade, quem que precisa da nossa verdadeira caridade? Segundo, o que se necessita realmente? E depois, quem será o beneficiado ou que praticará a caridade? Embasado nessas 3 perguntinhas, a gente começa justamente a leitura da noite de hoje do livro Bênção de Paz. Olha só, a moeda, a cultura da inteligência, o verbo fulgurante e a segurança social nem sempre conseguem suprimir os problemas da pobreza, porque não nos é lícito esquecer a pobreza de espírito. Nessa primeira parte, a reflexão de Emmanuel sobre essa frase de Paulo é profunda. Porque por mais que pensemos, nós já estamos completando daqui a pouquinho 200 anos de doutrina espírita, nós já estamos aí há mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Será que ainda não aprendemos? Será que não temos motivos suficientes para praticar caridade? Para enxergar em nossos irmãos de humanidade, né, as pessoas que precisam do nosso alento? Por que é mais fácil a gente fazer o bem para as pessoas da nossa casa ou para as pessoas que a gente ama? Não, Alexandre, você não tem razão. Se eu não tivesse razão, provavelmente a gente não estaria vivendo uma pandemia ou não estaríamos vivendo uma guerra, onde as motivações mostram a necessidade de pensarmos em uma fraternidade universal. E ainda não vivemos isso. Tanto é que, se observarmos a riqueza e as sobras que sobram realmente dos nossos alimentos, provavelmente a fome estaria totalmente extinta de todos os lares no Brasil e quiçá no mundo. Tanto que ainda temos bens que são desperdiçados. Às vezes, a necessidade aqui não é mais de bem material, e sim os bens que vão enriquecer o nosso espírito. Mas ainda não acabou. Ceareiros do bem que esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes, conquanto a ventura que adquirem pela ventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. Olha só, parece que agora veio uma mudança de chave. Ele está falando o seguinte: por mais que eu esvazie os meus bolsos, que eu mude os meus bens materiais da minha mão para a mão de outrem, ainda assim, dentro do meu coração eu sinto dor. Dentro do meu espírito, eu não completei a tarefa. O que é realmente essa caridade que Paulo está falando? Não é mais, então, às vezes, num breve sinaleiro, eu entregar uma pequena moedinha, ou então até uma nota de R$50 para quem precisa? Por que às vezes, simplesmente distribuir recursos não vai acalmar o nosso coração? Esse segundo ponto da leitura é forte, porque não é mais simplesmente eu distribuir recursos materiais, porque nós somos depositários fiéis de Deus. O que é o depositário fiel? Foi-nos concebido o talento da riqueza, às vezes dos bens materiais. Mas se eu não agrego algo que é meu, eu não fiz a caridade, eu não entreguei algo meu. Eu simplesmente falei, olha, Deus me confiou isso, está aqui, mas eu não dei de 1000. Tem uma leitura no Evangelho que fala, uma mãe que vai visitar as pessoas e visita com a filha para fazer a caridade, dando alimentos e brinquedos para as crianças em necessidade. E a filha, eu quero dar. E a mãe fala, eu só entregarei essa primeira vez, porque a próxima vez você que tem que fazer. Você que tem que construir, você que tem que trabalhar. Ainda mais, Emmanuel, ele aprofunda ainda mais nesses questionamentos. E o mesmo acontece a muitos daqueles outros que levantam no mundo o archote ou o título do gênio, empunhando o buril da frase com facilidade para falar, transportando os tesouros da emoção, desvendando novos ângulos na natureza ou detendo o cetro da autoridade. A grande questão é que, como se não bastasse, não adiantasse. Tudo bem, eu não movimento bens materiais, mas, por exemplo, toda vez que eu tenho oportunidade, eu venho no centro falar para vocês sobre caridade,
falar sobre inteligência, será que isso é realmente caridade? Mesmo que movimente as emoções? A dica ainda está na frase de Paulo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Então não é simplesmente transmissão de conhecimento. Porque muitas das vezes o conhecimento me foi dado por meu pai, ou por um amigo, ou por um tio, ou eu descobri esse conhecimento por conta própria e eu simplesmente o transmiti. Peraí, então se a caridade não está somente em dar as coisas, porque a pessoa que simplesmente dá ainda não é feliz, também não está em ensinar os outros. Porque ainda assim as pessoas que ensinam, transmitem conhecimento ainda não é feliz. O que é então essa tal felicidade? O que nós estamos necessitados? Porque agora a figura mudou. Nós não estamos falando mais da pessoa que está recebendo o que é necessitada. Porque no fundo nós sabemos, principalmente nessa última hora do mundo de provas e expiações, que todos nós estamos necessitados de algo. Vamos continuar. No próximo ponto, isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias somos procurados por dores disfarçadas sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Olha só que engraçado. Para vocês verem o tanto que isso é profundo e o tanto que o Espiritismo ele é o consolador prometido a nós, e muitas das vezes a gente ainda não entendeu. Porque fazer a caridade, fazer o bem aos outros, isso há 2000 anos nós temos. O Cristo já nos trouxe isso. A Igreja Católica já propaga isso. A grande maioria das religiões já propaga a necessidade de fazermos o bem. O que o Consolador prometido veio trazer? Uma compreensão mais profunda. E olha só que interessante, essa compreensão vem desbravar e às vezes diminuir o estágio de perturbação no momento do nosso desenlace corporal. Trago uma pequena historinha de Irmão X, que foi escrita num culto do lar, de Chico Xavier. Então o Irmão X vem trazer um importante ensinamento para nós. Olha só que interessante, chama A Herança. Na mesa do vasto aposento que penetráramos, em serviço de assistência espiritual, jazia garrafa em belo cursivo a interessante carta que passamos a transcrever. Então, na verdade, no serviço de psicografia, uma carta foi recebida. Meu caro Belmiro, parece incrível, mas somente hoje consigo tempo para responder-lhe a carta. Recebida há precisamente 8 meses. Perdoe-me a demora. Realmente, o velho morreu. No ano passado, entretanto, apenas agora pude liquidar o inventário. Confirma a notícia da herança. O montante em dinheiro que me veio ao domínio é de 180 milhões. Mas automaticamente sou hoje o dono de 8 prédios, no valor aproximado de 500 milhões de cruzeiros velhos. Isso tudo somado às joias que me ficaram, ultrapassa a quantia de 800 mil cruzeiros novos, ou quase 1 bilhão na moeda antiga. E agora, meu caro, é tocar para frente, cheio de bens materiais. Espero multiplicar o patrimônio 4 vezes em 2 anos. Esteja certo disso. Sinto muito não atender a sua recomendação. Você insiste comigo há muito tempo, tanto quanto insistiu com o falecido, em assuntos de caridade. Não fôssemos companheiros de infância e não daria atenção ao caso. No entanto, estimo você suficientemente para deixá-lo sem resposta. Eu não quero brigar com você, eu não vou te responder. Aprendi com um velho que a vida vale pelo dinheiro que se tem. Você fala em benefício aos outros, para que venhamos a ser beneficiados, e afirma que se dermos em bondade e desprendimento aos que sofrem na vida, a vida nos retribuirá em saúde e alegria. Não sei onde é que você encontrou tanta teoria bonita para se enfeitar. Espiritismo, reencarnação. Você, Belmiro, é um poeta. Sempre admirei a sua imaginação. Desde a escola você é assim, o notável sonhador que a gente aplaude, mas não pode seguir.
O que sei de mim é que nada compreendo sem o dinheiro. E dinheiro grande. Acompanhei meu avô prestando-lhe assistência durante a minha vida inteira. E não será agora que vou perder o fruto do meu esforço. Não desfalcarei o que tenho e para defender o que tenho, não estou disposto a ceder um tostão. Você não é o primeiro amigo a falar-me de beneficência, de missão a cumprir, de solidariedade humana, de mensagens do além. Acho isso tudo muito bonito, mas para mim não cabe. Estive 30 anos, pense na extensão desse tempo, 30 anos protegendo o velho e ajudando-o a preservar o que no fundo agora é meu. Acredita que estou relaxado a ponto de esquecer-me? Não me venha com a história de que meu avô teria falado depois da morte para aconselhar-me. Ele, meu mestre de poupança, não quereria fazer de mim um mão aberta. Essas conversas de espíritos, meu caro, tem muito de trapaça e bobagem. Os velhacos inventam as modas e os tolos vão seguindo. Se o vovô quiser dar ordens, que me apareça. Não tenho medo de fantasmas. Quanto à saúde, estou forte. Ainda não completei 50 anos e somente agora obtive a possibilidade de viver como quero. Estou eufórico. Feliz. Nunca pratiquei tanta ginástica e com tanto gosto. Você me convida a pensar no outro mundo e eu convido a você para mergulhar comigo nos prazeres deste mesmo mundo. Venha para conversarmos e receba um abraço muito cordial do seu velho amigo, sempre devedor, Neneco. A grande questão, pessoal, é que parece que a pessoa está encarnada, né? Ela já desencarnou, não sabe que desencarnou. E todo o patrimônio material ficou. Nessa carta, o avô está querendo conversar com o neto. O ensinamento, outrora dado por ele, estava errado. Estava errado. Por mais que ele se afigure saudável, na verdade, ele teve um problema cardíaco, um infarto do miocárdio, e tinha acabado de falecer fazendo o mesmo exercício. E não tinha concebido isso. Olha só a verdadeira riqueza, o verdadeiro patrimônio, onde está? Até aqui parece que falamos de questões materiais, mas estamos falando da verdadeira riqueza espiritual entre os laços que nós fazemos enquanto encarnados. Porque por mais que pensemos que o Espiritismo veio até enfraquecer os laços familiares, na verdade ele veio estender. Nós temos uma pergunta que fala sobre isso no Livro dos Espíritos. Ele fala justamente, olha só, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, fazendo-os remontar a existências anteriores. Aí você fala, não parece, não faz sentido. Gente, é Kardec perguntando. Porque se a gente for parar para pensar, se nós somos espíritos multimilenares, qual é a necessidade de eu respeitar os meus pais? Qual é a necessidade de respeitar os meus tios, os meus avós? Na verdade, a resposta dos espíritos é perfeita. Ela os amplia em vez de destruí-los. Ainda assim, outra pergunta vem remontar ainda a necessidade dos verdadeiros necessitados, que está aqui. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. A grande questão não é porque existe a necessidade da reciprocidade. É porque quando você no patamar de pai deve fazer o melhor para seus filhos. E você no patamar de filho deve fazer o melhor e o maior pelos seus pais. O que importa realmente é a educação moral através dos hábitos entendida por você. Porque a evolução é individual e os laços serão simplesmente ampliados. Emmanuel fecha da seguinte forma: descerra desse modo o coração para o grande entendimento. A motivação que Emmanuel vem trazer para nós é que não existe distância, não existe diferença de nós para venezuelanos, de nós para ucranianos, de nós para americanos. Não existe diferença entre mim e o meu inimigo. Todos nós somos irmãos de humanidade
E não faz sentido que nutramos sentimentos dísparos, discrepantes entre nós. Não faz sentido que nutramos dentro de nós ódio, rancor, mágoa entre nós. Porque ninguém erra com você porque quer. Às vezes porque ele nem sabe como fazer para conversar com você. Abramos o nosso coração, abramos os nossos olhos e ouvidos para o verdadeiro sentimento. Ele ainda coloca: aquele que julgas como sendo mais rico, diante da realidade será provavelmente o mais pobre. Tanto quanto que se te afigura o mais feliz, seja talvez o mais infortunado. E por isso, trago a última perguntinha do Livro dos Espíritos. Porque você falou tanto, Alexandre, sobre o quanto as pessoas são infelizes por não nutrirem laços saudáveis. Como é que eu, no mundo de provas e expiações, posso encontrar a felicidade? Aqui fala, na pergunta 922. Veja que o Livro dos Espíritos, ele responde a grande maioria das nossas dúvidas. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça do outro. E às vezes por isso que nós começamos a nutrir ódio, mágoa, rancor, uns para com os outros. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Pergunta riquíssima de Kardec. Existe uma resposta. Como diquinha no início da nossa reflexão, o BIP, temos também o PPF. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o que é necessário para eu ser feliz nesta terra, neste momento, neste exato segundo? Para a vida material, ele traz um condicionamento. Então olha para a sua vida material, enquanto você, como indivíduo, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. PPF. Veja, perceba, se em algum momento algum desses pontos está ferido, provavelmente por isso você ainda não entende a necessidade da caridade segundo São Paulo. E da mesma forma, finalmente, ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Se ainda não consigamos ter o mesmo sentimento, pelo menos busquemos compreender que as pessoas que estão ao nosso encontro, ao nosso derredor, nada fazem de mal para você diretamente. Porque na verdade só atinge a gente aquilo que a gente permite que nos atinja. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual, olha só, deixe que a sua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus e irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento. Pedinte, nós somos pedintes de compreensão e necessitados de amor. Para fechar, gostaria apenas de contribuir com uma pequena historinha real, verídica. Estávamos, eu e minha esposa, num trabalho mediúnico, e por incrível que pareça, uma reflexão que tive nesta última semana, nós pensamos que às vezes nós precisamos, para consolar, de ciência, entendimento, para os espíritos desencarnados, e para ajudar uma pessoa nós precisamos levar dinheiro, precisamos levar cestas básicas. E numa dessas, foi apenas uma comunicação que teve no trabalho mediúnico. E a gente pensou, nosso trabalho está para acabar, isso foi antes da pandemia, porque uma só, durante 1h30, é um absurdo, Mas depois a gente foi ver a riqueza daquela comunicação, que em apenas uma comunicação, aparentemente consolamos uma multidão de pessoas. A pessoa que deu a comunicação estava, eu não mereço, eu não devia estar aqui, eu não preciso. E a pessoa, a doutrinadora, a esclarecedora, simplesmente falou, não, meu irmão, você merece. Você merece tanto quanto nós. Porque nós somos irmãos em Deus. E por isso eu te abraço. Porque Deus
É o nosso Pai Celestial, dono de tudo. Tudo que você toca, tudo que você vê é de Deus. E por você ser filho dele, você é um digno herdeiro de tudo isso. Por isso você merece. Sinta o meu abraço, sinta o meu amor. Venha para o nosso lado para receber o conforto necessário para que você levante e seja digno de andar. Eu não falei nada do que Jesus não falou para nós há 2000 anos. Que na verdade não fui eu o esclarecedor, mas que maravilhoso eu poder estar presente. Porque por mais que nós sejamos médios e nós estejamos vendo, às vezes até um centro turbulento, quando a gente age com amor, a gente realmente tivemos o sentimento uns para com os outros de igual forma. Como o apóstolo Paulo nos diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Quando a nossa linguagem não se dá pelo amor, como a necessidade da caridade segundo São Paulo, infelizmente, a gente ainda não entendeu o que é. Então, que possamos praticar a verdadeira caridade, aquela em que nós imbuímos a verdade através de um manto, através de um carinho, através de um sentimento, como Paulo nos diz, que esse sentimento se intitula amor. Que possamos, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, plasmar esse amor através de cada olhar, através de cada contato com os nossos irmãos de humanidade. E com certeza nós preencheremos esse vazio no nosso coração, porque o amor literalmente preenche toda e qualquer lacuna. Que Jesus, na sua soberana bondade, possa ajudar a todos nós a enxergar as oportunidades que nós temos nessa semana que se inicia. Que assim seja.